Muito bom dia, está no ar o Notícias Uniriter primeira edição, são 11 horas e 2 minutos, temperatura de 29 graus em Porto Alegre, faz um dia lindíssimo na capital de todos os gaúchos. Comigo na apresentação do programa está a Tatiane Carvalho. Bom dia, Tatiane, tudo bem contigo? Bom dia, Matheus, tudo bem? Dia lindo na capital, um calorão lá fora, hoje 28 de outubro. Calorão mesmo, eu vim caminhando, né? Eu moro perto dos estúdios de comunicação do Campus FAPA da Uniriter e eu vim caminhando abaixo do sol, mas realmente faz um dia muito bonito em Porto Alegre. Vamos agora com os principais destaques do Notícias Uniriter, primeira edição. A volta obrigatória da rede pública de ensino privado no Rio Grande do Sul. As falas homofóbicas do atleta Maurício Souza. Destruído por incêndio, o prédio da Segurança Pública será implodido. Porto Alegre permitirá segunda dose de vacina com imunizante diferente. Operação contra a pornografia infantil no estado. Flamengo é eliminado da Copa do Brasil no Maracanã. A Feira do Livro de Porto Alegre retorna para presencial. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Notícias Uniriter, primeira edição. Onze horas e 4 minutos. Agora eu quero chamar para a nossa conversa aqui a repórter Kézia Vidal, que vai trazer as informações da previsão do tempo para o final de semana e para este feriadão. Bom dia, Kézia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Tatiane. Bom dia, ouvintes. No final de semana, teremos máximas que irão variar de 30 a 31 graus e chance de chuva somente no sábado, na parte da tarde e à noite. Para o feriado, temos boas notícias, o tempo estará firme e a máxima será de 31 graus. Com o tempo, a repórter Kézia Vidal. Muito obrigado, Kézia. E agora a Natawane Casariego traz as informações do trânsito na capital. Bom dia, Matheus, bom dia, Tatiane, bom dia, ouvintes. Mais cedo tivemos bloqueio na Avenida Diário de Notícias em direção ao centro, por conta de um incêndio em um poste. Os agentes da EPTC orientavam a circulação, que o fluxo estava intenso, enquanto o Corpo de Bombeiros estava em operação. O serviço foi encerrado por volta das 9h30 da manhã. Também tivemos bloqueio na Avenida Francisco Vieira Bittencourt, no bairro Sarandi. Houve um acidente entre dois veículos e agentes da EPTC e o SAMU estavam no local. Não foi divulgado se tivemos feridos nesse acidente. Com informações de trânsito, Natawane Casariego. Muito obrigado, Natawane. Agora eu quero conversar com a Tatiane sobre uma notícia, muito importante que aconteceu. O governo do estado tornou obrigatória a presença de alunos nas escolas no ensino público e privado no Rio Grande do Sul. Como que foi isso, Tatiane? Pois é, Matheus. Essa notícia veio aí até meio que de assustar, alguns pais que estavam ainda permanecendo com seus filhos no ensino remoto por vários motivos, Cada um tinha lá o seu motivo, ou porque tem alguém com comorbidade em casa, ou porque também as crianças não estão vacinadas. Então, isso gerou bastante polêmica e essa decisão do governo, que, na verdade, é para voltar ao ensino médio e fundamental, em todas as escolas públicas e privadas. E isso caiu assim como uma bomba, porque o anúncio está sendo feito a menos de 40 dias do encerramento do ano letivo. Então, as pessoas ficaram se perguntando se vale a pena isso ou não, já que o Estado ainda não informou a data certa que é para isso ocorrer, Então, tu imagina, se isso se enrola mais 1, 2 semanas, aí vai faltar 20 dias para o encerramento do ano letivo, Exatamente. Então, vai ser complicado, porque os pais vão ficar se perguntando, mas 20 dias eu vou botar meu filho em risco ou não? Ele não está com vacina, vou mandar, não vou mandar? Enfim, é complicada essa situação. Exatamente, por isso mesmo que a notícia pegou a todos nós de surpresa, Ninguém esperava realmente que o governo do estado faria esse anúncio, Essa obrigatoriedade, porque estava no híbrido, então cada um decidia o que achava melhor de acordo com a sua família, mas agora é obrigatório, apesar de não ter a data fixa ainda, Exatamente. Muito obrigado, Tatiane, com as informações aí do anúncio feito pelo governador Eduardo Leite. Vou pedir para a técnica agora fazer um sobe o som para nós darmos continuidade ao Notícias Uniriter, primeira edição. Prefeitura de Porto Alegre permite a segunda dose com imunizantes diferentes. Com detalhes, então, a Natawane Casariego.
a Prefeitura de Porto Alegre permitiu o uso da vacina Pfizer para quem tomou já a primeira dose com a AstraZeneca. Em nota, a Prefeitura explica que a aplicação de dose diferente se dará quando os postos de saúde não tiverem doses do imunizante, o que ainda não ocorre na capital. São essas informações, Cristiane. Perfeito, Nathalie. E agora eu quero te perguntar uma outra coisa também, porque a Pfizer vai pedir autorização para a Anvisa, né, para fazer a vacinação de crianças a partir de novembro. Depois da liberação da vacinação com dose da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, o órgão regulatório norte-americano, a Food and Drugs Administration, afirmou que também deve solicitar essa aprovação no Brasil. Em comunicado, a companhia informou que deve submeter o pedido ainda para a Anvisa ainda em novembro, e para que a vacina possa ser utilizada em crianças no Brasil, é preciso que a Pfizer solicite a inclusão dessa nova indicação na bula do imunizante, e a companhia deve apresentar estudos e evidências que sustentem essa indicação que diz a segurança e eficácia da vacina. Informações de saúde, Nathalie Cacerico. Perfeito, Nathalie, muito obrigado. Agora, para a gente dar continuidade, vou pedir para o nosso técnico Fredo Tarassuki colocar na tela aí para você que nos acompanha ao vivo no Facebook da Rádio Uniriter, a repórter Luísa Victória. Bom dia, pessoal. A homofóbica do jogador da seleção brasileira de vôlei resulta em afastamento e rescisão do contrato com o clube. Informações, então, com a Luísa Victória. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, ouvintes. Postagem homofóbica do jogador Maurício Souza resultou em afastamento da seleção brasileira nesta quarta-feira, dia 27, e rescisão do contrato com o Minas Tênis Clube. O jogador criticou a bissexualidade do novo super-homem e das fotos divulgadas, e também possui posts nas suas redes sociais questionando as conquistas de direitos relacionados à comunidade LGBTQIA+, e a movimentos sociais como o feminismo. Esse comportamento trouxe grande repercussão na mídia e posicionamento nas redes sociais. Com informações sobre o caso, Luísa Victória. Sim, exatamente, né, Luísa? Até queria te complementar que esse caso deu uma grande repercussão, porque afastou, né, o jogador e trouxe também a rescisão dele do clube, e a torcida se manifestou, né, dizendo que iria ignorar o jogador nas redes sociais, que não compactuava com essa atitude dele, né, para não dar palco para essas pessoas, para não exaltar ainda mais o preconceito, né. Inclusive, teve até declarações de colegas dele, já que o Douglas Souza, que é colega dele, que é assumidamente homossexual, usou as redes sociais para criticar o jogador de uma forma indireta, e não foi a primeira vez que o jogador rebateu o companheiro nas redes. Isso mesmo, pessoal. Agora eu quero chamar de volta aqui para a porta do nosso estúdio, para você que acompanha a gente no Facebook, bem no cantinho da tela, a gente tem a repórter Kézia Vidal, de plantão aqui agora com as informações da ronda policial. 3 são os presos em operação contra a pornografia infantil no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal deflagrou uma operação de repressão à divulgação de pornografia infantil pela internet e redes sociais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 municípios do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Canoas, Pinhal e São Jerônimo. Estão apreendidos celulares, computadores e mídias para armazenamento de arquivos digitais que serão periciados, além de 3 envolvidos terem sido presos na operação denominada Ad Sumos. E Kézia, a Polícia Rodoviária Federal prendeu criminosos que atacavam veículos com pedras próximos à Arena do Grêmio, é isso? Isso mesmo. Na madrugada do sábado, dia 23, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 criminosos que estavam atirando pedras em veículos na ponte estaiada da BR-448, na zona norte de Porto Alegre, nas imediações da Arena do Grêmio. Um deles estava armado, e ambos possuem vários antecedentes criminais, sendo que um está cumprindo pena no regime semiaberto e o outro em prisão domiciliar. Com as notícias sobre a ronda policial de Porto Alegre, Kézia Vidal. Muito obrigado, Kézia. Agora eu vou pedir para o nosso técnico novamente fazer o Sobe o Som, porque agora teremos uma novidade bem interessante no nosso programa aqui no Notícias do Uniriter, primeira edição.
Agora eu peço também que o Fredo Tarassuki coloque em tela com a gente o Arthur Vieira, nosso repórter de esportes, e também a nossa convidada especial, a Valéria Possamay, que é produtora e repórter de esportes em Gaúcha ZH e na Rádio Gaúcha. E a gente vai falar, claro, sobre futebol, vamos repercutir aí a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, algo bem inesperado, né, fazendo o cargo do Renato Portaluppi balançar lá no Mengão. Arthur, conta pra gente como que foi o jogo, soube que o Flamengo tomou uma bolada nas costas, hein? Tomou uma bolada, foi um passeio do Atlético Paranaense, né? Bom dia, Matheus, bom dia, Tatiane. O Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã, o Maracanã que até teve a liberação de 100% do público, mas não atingiu essa meta, e acabou que teve um pênalti ali marcado logo no início que desestabilizou completamente o time do Renato Portaluppi, né? O pênalti foi convertido pelo o Nicão que também acabou fazendo outro gol numa jogada com o Renato Kaiser, ainda no primeiro tempo. E daí, no segundo tempo, mesmo com o Atlético Paranaense tendo um jogador expulso, o Flamengo não conseguiu converter as chances. Até teve mais de uma vez que os jogadores tiveram bolas rebatidas ali dentro da pequena área e não conseguiram marcar o gol, mas e continuaram assim, desorganizados, nervosos, até que no meio para o fim do segundo tempo, o Atlético Paranaense conseguiu marcar o terceiro gol, numa jogada até que saiu dos pés do Pedro Rocha, né, que é ex-Flamengo e ex-Grêmio, e aí decretou, né, a classificação para a final e a eliminação do Renato e do Flamengo. Renato, inclusive, voltou para o vestiário deixando o cargo à disposição, porque ficou a partida inteira ouvindo xingamentos da torcida, a torcida do Flamengo, que inclusive lembrou, né, fazer aquele cântico em referência ao técnico Jorge Jesus, né, o olê, olê, mister, mister, e que era um técnico que era fortemente comparado com o Renato ainda quando ele estava no Grêmio, né, e o Flamengo chegou no vestiário dizendo que queria, não dizendo que queria deixar o clube, né, deixou o cargo à disposição, os dirigentes ainda conseguiram convencer ele, mas o Flamengo, o Renato deixou transparecer isso um pouco na coletiva, quando foi perguntado sobre a responsabilidade dele na eliminação. Vou até botar aqui o trecho da fala dele. A responsabilidade da derrota é toda minha, uma desclassificação numa competição é toda minha, o grupo não tem culpa de nada. Agora, não sei se vocês conseguiram ver, ele joga a responsabilidade toda para ele, diferente do que ele fez, geralmente de blindar ele e os próprios jogadores, né? Então tá um clima muito ruim no Ninho do Urubu, e parece que a era que estava vindo aí do Renato, que estava fazendo várias culiadas, né, no começo da sua trajetória ali no Flamengo, tá acabando, né? Para ressaltar, na outro lado da chave, o Atlético Mineiro venceu novamente Fortaleza, um jogo extremamente protocolar, após vencer o Fortaleza no primeiro jogo por 4-0, fez uma vitória simples ali por 2-1, administrando o jogo, e a final será entre os dois Atléticos, né, o Paranaense e o Mineiro, marcado para os dias 12 e 15 de dezembro, após a final do Brasileirão. Perfeito, Arthur, muito obrigado. Agora eu quero inserir na conversa a nossa convidada, Valéria. Bom dia, Valéria, obrigado por estar participando aqui do Notícias Uniriter, primeira edição. Gostaria que tu te apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco mais sobre o teu trabalho na Rádio Gaúcha e também em GZH, para que eles possam te conhecer melhor também. E já aviso para eles que a Valéria é ex-aluna aqui da Uniriter, se formou em jornalismo aqui com a gente no ano passado, se eu não me engano, e é uma lenda dentro dos estúdios da Zona Sul, apresentava programas de esportes após as aulas, e isso fez com que ela trilhasse esse caminho de ser um case de sucesso, uma inspiração para a gente que está aqui apresentando o programa hoje. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia, Tatiana. A todos que estão conosco também aqui acompanhando o programa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito grata com essa oportunidade. Já estive aí sim, inclusive o professor Belmonte foi meu professor também. Eu me formei na metade do ano passado. Imagino também como é que é todo esse processo para vocês fazendo rádio. E o que eu posso assim, já de antemão dizer que aproveitem as oportunidades, aproveitem esse tempo, porque é justamente o que nos dá uma base, justamente quando a gente está na questão profissional. Hoje eu sou produtora da Rádio Gaúcha, também tenho conteúdos publicados em GZH. Eu tenho 23 anos, como eu falei, me formei na metade do ano passado, hoje trabalho com esporte. Eu também tive uma passagem pela Rádio Grenal no ano passado, e
trabalho, né? Todo dia tenho o prazer de dizer isso com uma coisa que eu mais amo, que é o esporte, que é o futebol. Muito legal, Valéria. A gente fica muito contente de ver assim, o teu crescimento, né, profissional desde que tu desde o ano passado, né, quando tu entrou na Grenal, depois passou para a Rádio Gaúcha, e eu queria saber de ti como é que era assim a tua disposição, desculpe, de estar sempre fazendo esses programas na rádio da Uniriter, aí depois das aulas, utilizar esse tempo e o espaço também acadêmico, né, para te exercitar a prática profissional, que é o trabalho que tu exerce hoje na Rádio Gaúcha, em GZH também. Eu acho que assim, quando a gente está na faculdade, está nesse processo todo, aproveitar as oportunidades é o melhor conselho que eu posso dar, assim, para quem está nos ouvindo, para vocês que estão também estudando e trilhando esse caminho, porque na verdade, a base que a gente vai ter justamente para depois, quando estiver trabalhando mesmo na área e ali na questão profissional, você já tem uma base, já tem um conhecimento. Tudo que eu aprendi na faculdade me ajudou muito depois quando eu precisei aplicar na prática. Então, toda essa base, quanto mais você fazer essa questão de ter essas atividades extras da faculdade, você poder aproveitar, de fazer um programa de rádio. Então, cada vez mais, cada conhecimento que você agrega, isso te ajuda muito depois para o futuro, com certeza. E eu acho que são experiências muito bacanas também. O rádio foi o primeiro meio que eu passei a trabalhar, né, num veículo de comunicação. E, poxa, eu aprendi muita coisa e eu acho que quando a gente faz rádio, parece que tudo fica mais fácil, assim, porque o rádio, ele te coloca muitas situações, né? Eu acho que o improviso é de você sair e lidar com uma situação ali na hora, ou ao vivo. Então, eu acho que o rádio, assim, dá uma grande experiência para todo mundo e eu acho que quando a gente faz rádio, a gente está quase que preparado para tudo, assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Na verdade, a gente ficou muito feliz aí em saber dessa tua história, né? Sendo aluna e formada há tão pouco tempo, né? Ou seja, há pouco tempo atrás estava aqui onde a gente está agora. E claro que teu entusiasmo, a tua vontade, né, de fazer o além da sala de aula fez toda a diferença para que tu trilhasse esse caminho aí. E como é que foi essa... Conta aqui pra gente, né? Porque os alunos estão morrendo de curiosidade, o pessoal que está em casa também. Por ser tão jovem, por ser recém-formada, como é que foi essa transição entre estar nos estúdios da Uniriter, da Zona Sul, fazendo o programa lá depois do horário, claro, né? Todo o teu entusiasmo foi mostrado para as pessoas. E como é que isso partiu para a tua contratação? Como é que se deu esse meio de campo? Eu acho que assim, como eu até citei, você aproveitar oportunidades, tá? E aí eu acho que assim, quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa, e aí eu falo aqui por experiência própria, porque assim, a gente é muito novo, então, às vezes tu precisa abrir mão, e eu vou falar assim, sendo muito sincera com vocês, tá? Assim, poxa, todo mundo tá saindo na sexta-feira e tu não vai sair na sexta-feira à noite, porque ou tu tem aula de manhã no sábado, ou tu tem um outro compromisso. E quando a gente entra na esfera profissional, muitas outras coisas mudam também. Não que seja uma coisa ruim, né? Não é, porque você pode viver uma vida tranquilamente, não vai te impedir isso. Mas às vezes tu vai ter que fazer escolhas. Isso vai te render alguma coisa no futuro, com certeza. Porque tem uma preocupação com a voz, né? Então, tipo assim, às vezes você não vai sair, você não vai trabalhar virada. Por isso que eu tô falando isso sendo muito sincera com vocês, porque assim... Tem coisas que você cuida e que você abre mão, né? A gente, quando trabalha, e aí eu tô falando especialmente do esporte, por exemplo, a gente abre mão, assim, porque final de semana é o grande evento para nós, né? É a grande cobertura. Tem jogos todo final de semana, né? Praticamente todo final de semana, tem jogos na semana. Então, você acaba abrindo mão de muita coisa. Você não vai estar em todos os churrascos da família, você não vai estar em todos os encontros dos amigos, mas, assim, por outro lado, eu acho que você estar feliz na sua profissão, e eu posso, assim, garantir para vocês que eu vou falar aqui, que a mesma vontade que eu entrei lá no primeiro semestre, quando eu ingressei na Uniriter, foi a mesma vontade e a mesma felicidade que eu senti quando eu terminei. Claro que nesse processo todo tem muita coisa, assim, muitas vezes é muito pesado, e aí para quem trabalha e para quem estuda vai entender o que eu estou falando, porque, poxa, tem dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você muitas vezes assim não vai na aula para poder estudar para outro dia, assim, acontece e tá tudo certo. Mas eu acho que nada assim me dá mais prazer e nada me incentivou mais do que fazer o que eu amo, sabe? Quando as pessoas me perguntam assim, poxa, tô na dúvida, não sei muito o que fazer, cara, faz o que tu ama, o que tu vai se sentir
à vontade. E isso, na faculdade, começou também, porque eu fazia um trabalho de produção de conteúdo para um site, a Vavel Brasil, que é um portal, inclusive, internacional de futebol. Eu fiquei 2 anos, mais ou menos, escrevendo, e aí era uma rotina, assim, tanto de um ambiente profissional, por exemplo, que a gente fazia textos, cobria treinos. Então, isso era muito bacana e me deu muita experiência. Só que era um trabalho não remunerado, mas eu fazia porque me deu muita experiência. Depois eu comecei a fazer estágio e eu fui numa área totalmente diferente que não era o esporte. Eu entrei para assessoria de imprensa, comecei a trabalhar no âmbito da justiça, depois também trabalhei na assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu fui para outra área que hoje também me ajuda em vários aspectos. Então, eu acho que, assim, quando a gente está na faculdade, o estágio, as oportunidades, se você tem algum evento, se você tem alguma palestra, tudo isso é muito bom porque te agrega muito. Eu acho que é justamente o período, né, que você tem ali a oportunidade de aproveitar ao máximo, de ver a área que você mais se encaixa, de saber se é realmente aquilo que tu quer, né? Porque, assim, é o que vai te motivar justamente isso, assim, poxa, o dia que tiver muito complicado, muito ruim mesmo, tu vai ir porque é o que tu quer, né? E isso comigo aconteceu várias vezes e com todo mundo, isso é muito normal. Então, acho que nada me dá mais, assim, incentivo por fazer o que eu quero e o que eu amo, né? Então, e eu acho que é isso, assim, de você aproveitar as oportunidades. A Rádio Grenal foi o primeiro veículo de comunicação que me abriu as portas para trabalhar, e aí eu fui produtora de site, depois eu comecei indo para o ar também, fui repórter de torcida, co-apresentadora, debatedora, passei um tempo também na produção da TV, e foi isso, assim, muito de oportunidades, né, de você ir mostrando o seu trabalho, né, de você ir aprendendo, ganhando experiência, até que surgiu a oportunidade também de eu entrar na Rádio Gaúcha, que é uma das melhores coisas que eu vivo hoje. Eu entrei em janeiro desse ano e eu estou muito feliz, assim, acho que é um dos meus melhores momentos profissionais, porque eu estou trabalhando numa grande empresa, que é o Grupo RBS, e fazendo o que eu amo. Então, eu acho que todo esse caminho que você trilha. Eu nem tenho tanta experiência para falar assim, porque, como eu falei, eu me formei no ano passado, eu tenho 23 anos, então, mas eu acho que, assim, toda essa construção que você faz e eu, assim, destaco mais uma vez, reforço o que eu disse, que é aproveitar as oportunidades. Muito legal, Valéria. E eu tenho certeza absoluta ali, o Arthur tá meio quietinho por enquanto, mas ele deve estar com um bloquinho ali, anotando algumas coisas ali, né, das dicas que tu tá dando pra gente. E um pouquinho antes da pergunta da Tati, tu falou um pouco sobre improviso, né? Teve uma vez que tu fez uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol, né, pela Uniriter, tu foi a narradora, o Belmonte, né, que tu citou antes, ele te colocou na parede, né? Te deu esse desafio. Como é que foi essa experiência de narrar um jogo de futebol ali? Primeiro que, assim, naquele momento foi muito nervosismo, assim, porque era uma experiência totalmente nova do que eu tinha feito. Mas aí é o que eu falo, né? Aproveite as oportunidades, porque aí o Belmonte também me deixou muito tranquila, assim, acho que a equipe toda. E a gente fez, que era um evento muito bacana, que era a Copa dos Refugiados, né? Que estava na sua 2ª edição aqui em Porto Alegre. E, claro, toda a equipe, então, assim, eu me senti... Claro que era uma experiência nova, né? Naquele tempo a gente também não tinha tanta base, digamos assim, do conhecimento da narração, mas eu fiz ali, estudei bastante os times, acompanhei para poder entregar o melhor conteúdo possível. E essa narração, inclusive, que eu fiz na faculdade foi o que me promoveu para narrar uma partida, o Grenal Feminino 2019, pela Rádio Grenal. Então, assim, é justamente o que eu falo, assim, do caminho e tudo mais. E aí eu tive essa grande experiência de assumir um microfone comandado pelo Haroldo de Souza na Rádio Grenal, transmitindo na FM. Então, foi o que me permitiu essa grande oportunidade que eu tive aí na faculdade, né, com o Belmonte, e fiz aquela primeira narração e depois também tive a oportunidade de narrar pelo rádio, pelo FM. Muito legal. E foi essa transmissão do Grenal Feminino que foi a primeira transmissão na história do Rádio Gaúcho feito por uma equipe inteiramente de mulheres? Isso mesmo, assim, os dados que a gente tem realmente é de que foi a primeira, né, de mulheres, mas a gente sabe que eu sempre gosto de valorizar isso, assim, que é o caminho de muitas mulheres que trilharam, né, essa questão de hoje a gente poder estar num cenário melhor e das mulheres terem mais oportunidades, né, e aí recuperando um protagonismo que deveria ser nosso também, né, de estar nos veículos de comunicação, de estar no ambiente esportivo. Então, pelos dados, foi a primeira, assim, eu tive a oportunidade de fazer isso, também a oportunidade pela Marjana Vargas, que é a diretora
da Rádio Grenal, juntamente com a Ana Guiar, também, que é minha colega de imprensa, a Bárbara Asman, Heloíse Bordim, então todos estiveram ali e a gente pôde fazer esse grande momento que foi uma grande experiência para nós todas, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Perfeito, Valéria. E para a gente se encaminhar para o final também, gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua cobertura do futebol feminino em GZH, porque eu acompanho um pouco do teu trabalho nas redes sociais, assim, e vendo as publicações que tu faz, tu consegue dar um espaço bastante relevante e importante dentro da editoria de esportes de GZH, e também gostaria que no final tu deixasse aí essa mensagem de mais incentivo ainda para os nossos alunos aqui da Uniriter também, dos cursos de comunicação. Eu acho que, primeiro que assim, eu me sinto na figura de jornalista como uma função também do meu trabalho de abrir esse espaço, assim, de divulgar o futebol feminino. Eu conversei com a Edna Alves, que é árbitra, e eu acho que é uma das principais referências quando a gente fala de arbitragem no Brasil e até no mundo. E a Edna me disse uma frase que eu acho que é bem isso, assim, a gente precisa muito mais que palavras, né? A gente precisa de ações, de atitudes para que as mulheres se consolidem de fato, né, e de vez no ambiente esportivo, e aí especialmente falando do futebol. A gente deu, juntamente com a Carolina Freitas, que trabalha comigo também, o Roger Ramos, que faz essa participação conosco também, a gente monta assim, uma escala de conteúdos para ir trazendo. A gente tem agora em andamento o Gauchão Feminino, que está chegando na reta final, já no início dos mata-matas, e tem a Seleção Brasileira, tem muito conteúdo, o Brasileirão Feminino, que acabou agora há pouco também, com o título do Corinthians. Então, isso também faz parte da evolução do futebol feminino, né? E que passou por diversas fases, já chegou a ser proibido durante quase 40 anos, né? Durante a ditadura militar, passou a ser obrigatório a partir de 2019, e agora eu acho que o futebol feminino está numa nova fase. Não é mais nem proibido, não é nem mais obrigatório, mas assim, é de engajamento das pessoas. E talvez esse seja o grande passo que a gente precisava. Agora, as pessoas têm o interesse no futebol feminino, se procura futebol feminino. Então, a gente tem grandes dados das transmissões, que foi especialmente o Brasileirão Feminino de 2021. Então, é um grande momento, né? E eu acho que chegou literalmente para ficar, né? Antes a gente vinha em algumas fases, às vezes o futebol voltando e de certa forma parava. Eu gosto até de falar essa questão de passar a ser obrigatório, mas assim, o futebol feminino, essa ação é justamente aquele ditado, né, de que há males que vem para bem, né? E se eu estiver estourando o tempo, vocês me avisem, tá? Não tem nenhum problema. Tranquilo. Mas assim, que são males que vêm para bem, porque assim, a partir disso, o futebol, os clubes que tanto falam, né, e pregam nas suas missões, nos seus valores de desenvolver a modalidade, né, de tornar plural, precisou ser obrigatório para alguns clubes desenvolver a modalidade. Então, precisou ser obrigatório, mas eu acho que, de certa forma, foi um grande passo. Hoje a gente tem os grandes clubes incentivando e desenvolvendo a modalidade. Falta muita coisa, claro que falta, especialmente quando a gente fala de clubes do interior, assim, assim, de você ver a realidade, assim, muita garra pelo sonho mesmo, assim, das meninas, que especialmente, assim, dos clubes de interior, que não tem uma estrutura, não é um clube profissional, mas eu acho que tem avançado muito, assim, e eu comemoro a cada ano porque eu vejo uma evolução. Claro que falta muita coisa, precisa melhorar muita coisa, mas a cada ano eu comemoro porque é muito bom a gente poder fazer isso, sabe? Da gente estar aqui falando do futebol feminino e agora nas transmissões, nos programas esportivos, na TV, em qualquer meio de comunicação. Então, isso é muito bom, o trabalho dessas meninas sendo valorizados, né? Então, eu me sinto assim, e aí não é apenas por eu ser mulher e por eu ser apaixonada pelo esporte, mas eu acho que na função enquanto jornalista, participar desse momento, eu também me sinto assim na obrigação de fazer isso, assim, de ajudar também nessa divulgação. E, poxa, a gente tem acompanhado o crescimento, né, o tamanho da repercussão que tem, especialmente o Campeonato Brasileiro Feminino. E isso tudo é fruto também do trabalho das meninas e dos clubes entenderem que é preciso desenvolver a modalidade, dos patrocinadores que estão chegando. Então, é todo um caminho que está sendo trilhado e que, graças a Deus, não vai ter mais volta, né? E aí o futebol feminino chegando para ficar e cada vez evoluindo mais. Isso mesmo, muito legal, Valéria. Aquela mensagem final, assim, para a gente finalizar muito bem a nossa entrevista. Bom, gente, eu acho que eu falei tantas vezes aqui de aproveitar as oportunidades que eu acho que é isso, assim. E o mais importante, assim, de tudo é você amar o que você faz, de você ter a certeza do que está fazendo. Se tiver alguma dúvida ainda, pensa, mas, assim, eu acho que nada é mais gratificante do que você estar fazendo ali o que você ama,
trabalhar, de numa empresa que você goste. Então, a faculdade também é um percurso justamente isso para a gente pensar, né, aproveitar as oportunidades, trilhar um caminho, porque o resultado com certeza vem ali na frente. Eu já passei por todo esse processo, então eu tenho a segurança de dizer para vocês assim que façam o que amam, porque é o combustível que vai levantar vocês no dia que vocês não estiverem bem, que muita coisa ruim acontecer num dia, é o que vai te motivar ainda mais quando for um dia muito bom, que você fechar as melhores entrevistas, que você fizer a melhor matéria. Então, hoje eu falo isso assim, porque eu sou muito, muito feliz mesmo no momento que eu vivo, e justamente porque eu amo o que eu faço. Então, acho que nada vai deixar vocês mais felizes que isso. E aquele recadinho, né? Questão financeira na nossa profissão não é. Se você quer ficar rico, não é a profissão, gente. Não vai ser aqui, tá? Então, mas assim, acho que nada é mais satisfatório do que você fazer o que ama. Sensacional. Valéria, muito obrigado. A gente ficou muito feliz de te receber aqui nessa manhã de quinta-feira. E agora vamos dar continuidade aqui. Agradeço novamente, né, Valéria? Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Então, agora são 11h33 em Porto Alegre e nós vamos ao nosso intervalo. É a Rádio Uniriter. Fala, galera, eu sou a Natália Kerkov. Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cessa e esse é o Break Cultural. Um podcast cultural idealizado por 3 estudantes de jornalismo para informar, incentivar reflexões e debater ideias. Quer saber mais da cultura pop? Convidamos vocês a fazer uma pausa para ouvir cultura no Break Cultural, em todas as plataformas de podcast. E no nosso Instagram, @Break Cultural, esse tema vai seguir em pauta, com dicas e curiosidades. Até mais! Rádio Uniriter. Estamos de volta com o Notícias Uniriter, primeira edição, acompanhando você no final desta manhã de quinta-feira. Agora são 11h35 e vamos continuar com as notícias do programa. Destruído por incêndio há mais de 100 dias, prédio da Segurança Pública deve ser implodido até o final do ano. Com mais informações, Kézia Vidal. O prédio da Segurança Pública de Porto Alegre, destruído por incêndio há mais de 100 dias, que fez com que parte da sua estrutura ruísse, deve ser implodido até o final deste ano. A previsão foi dada pelo Piratini para a derrubada da construção de 9 andares, situada na Avenida Castelo Branco. Em agosto, quando o incêndio que matou o tenente Derocide Almeida da Costa e o sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz completou um mês, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, trabalhava com a possibilidade de contratar uma empresa e destruir o local até este mês. Agora, a expectativa foi revista pelo governo e a licitação deverá ser feita no próximo mês. Se espera que até dezembro o prédio seja tombado. Com informações sobre segurança pública, Kézia Vidal. Muito obrigado, Kézia. Agora nós retornamos com a Natawane aqui no estúdio. A taxa Selic tem aumento pela 6ª vez seguida. Pode contar mais para a gente, Natawane? Pois é, Matheus. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acelerou novamente o ritmo de elevação da Selic. A taxa básica de juros teve alta de 1,50 ponto percentual. Ou seja, ela foi de 6,25% para 7,75% ao ano. A decisão dessa quarta foi o 6º aumento consecutivo dos juros, deixando a Selic no maior patamar desde outubro de 2017.
Esse aumento ele era esperado pela maior parte do mercado financeiro. Segundo a Gaúcha ZH, 32 das 38 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast apostavam já nesse aumento, nesse exato número, de 1,50. E, Matheus, eu vou te falar que essa novela econômica ainda vai ter mais capítulos, já que esse ano ainda estima-se um novo aumento da mesma magnitude e, em seguida, uma elevação de 1 ponto percentual e um último aumento ainda de 0,75. Para o Notícias Uniriter, Nataone Cassarigo. Muito obrigado, Nataone. Realmente, né, a economia do Brasil ainda um caos, tudo tem aumentado, exceto os salários. E a Amanda vai nos dar mais informações sobre o clima e dar detalhes sobre a atual situação do meio ambiente. Fala, Amanda. Bom dia, Matheus. Bom dia, Tatiane. Pois é, tá calor e esse Halloween vai ser quente, então preparem as fantasias mais frescas. Essa semana que tá por vir terá muito sol e todos esses dias teremos uma máxima de 31 graus. O clima só vai ficar mais tranquilo na quarta-feira, indo até 26 graus. A mínima vai se manter todos os dias entre 18 a 20 graus. E vamos falar sobre meio ambiente. A União e Ministério do Meio Ambiente estão sendo processados pelo Observatório do Clima por causa do Plano Climático desatualizado e, consequentemente, pelo descumprimento da Política Nacional de Mudança do Clima, a PNMC. Em dezembro de 2020, o Acordo de Paris completou 5 anos e todos os países signatários, tiveram que apresentar novas versões dos compromissos assumidos em 2015. Porém, ao invés de apresentar uma nova meta, o Ministério do Meio Ambiente permitirá ao nosso país a emitir 400 milhões de toneladas de gás do efeito estufa a mais que o previsto na meta original. O advogado do Observatório do Clima disse que o objetivo é anular essa meta climática, considerada muito danosa ao meio ambiente. Muito obrigada, eu sou Amanda Gomes. Muito obrigado, Amanda. E agora, no final do Notícias Uniriter, teremos um espaço para discussão cultural com notícias e informações. Eu pedi para o Fredo Tarassuque subir o som e nós já voltamos para falar sobre cultura. E a Feira do Livro de Porto Alegre retorna à Praça da Alfândega nesta sexta-feira em novo formato. Descubra as novidades com a Luísa Victória. É isso mesmo. Com o tema deste ano sendo Para Ler um Novo Mundo, a 67ª Feira do Livro será realizada em formato híbrido. Ela começa amanhã, dia 29, e vai ocorrer até o dia 15 de novembro. A parte presencial vai ser realizada na Praça da Alfândega, como todos os outros anos, e a programação online será transmitida pela plataforma digital da feira. Está confirmada a participação de 56 expositores e lives com nomes internacionais, nacionais e regionais. Ainda vale ressaltar que na plataforma da feira vão ter estandes virtuais também das lojas. Com informações sobre a Feira do Livro Luiz Victor. Muito obrigado, Luiz. Agora eu quero chamar de novo a Amanda Gomes, porque ela vai trazer para a gente os destaques da programação da Feira do Livro, né? Para saber o que a gente pode curtir de legal no presencial, no online também. Amanda? Oi, para a gente já se preparar para essa Feira do Livro, esse evento que vai durar 18 dias, eu sigo aqui com a programação. E nesse sábado, dia 30, das 11 às 14 horas, a artista Graça Creide organizou um projeto para que a população de Porto Alegre crie suas próprias obras para homenagear o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que teve sua imagem vandalizada em uma tela. A área infantil abriu seu agendamento para visitação escolar e todos os cuidados sanitários com todos os cuidados sanitários vai ter contação de histórias para as crianças. E essa visitação acontece do dia 29 a 12 de novembro. E as informações para agendamento e horários se encontram no site da Feira do Livro de Porto Alegre. Na área juvenil, vai rolar o projeto Partiu Feira do Livro, que vai ser um momento de formação de leitores e valorização da literatura e cultura. Essa parte da programação vai acontecer de forma online para que tenha a presença de muitos adolescentes juntos e vai acontecer hoje às 18 às 21 horas.
E eu tenho ainda uma novidade. A Câmara de Vereadores irá destinar R$25 mil para a Feira do Livro. É uma notícia muito importante, já que a feira iria acontecer sem a cobertura das bancas, porque a Câmara considerou que o investimento não seria proveitoso e necessário. Eu sou Amanda Gomes e essa foi a programação da Feira do Livro. Perfeito, Amanda. Muito obrigado por trazer as informações da programação. Eu trago também um destaque, que é o autor norueguês Jon Nesbø. Ele foi confirmado para participar da Feira do Livro e é autor do livro Boneco de Neve, que recentemente ganhou um filme nos cinemas, estrelado por Michael Fassbender. E vamos dar continuidade agora para as nossas discussões culturais. E o Matheus Machado e a Luiz Victória têm algumas informações para nos dar aí sobre o filme Duna. Conta aí, pessoal. Exatamente. Convido a Luísa agora para a gente debater um pouquinho sobre Duna. Mas antes da gente falar propriamente do filme, Luísa, quero te perguntar como foi para ti voltar para os cinemas? Empolgante, estranho. Toda a tecnologia de comprar o bilhete pelo site, pela bilheteria, pela máquina na hora. Foi uma experiência interessante. A sala estava bem vazia, mas a questão de comer lá dentro e ficar sem máscara foi uma coisa que eu não estava esperando, mas foi incrível. A imagem na telona, Exatamente, Luiz. Para mim também foi a mesma sensação, assim, muito facilitador, né, ter a tecnologia ali na compra do ingresso, mas eu fiquei um pouquinho desconfortável quando vi que as pessoas poderiam ficar sem máscara na sessão, assim, apenas para fazer o seu lanche ali, comer pipoca, tomar o refri. Isso foi bem estranho. Na minha sessão também tinham poucas pessoas, eu acho que se passaram de 10 foi muito, assim. Então, apesar de ter o lance da máscara, né, para mim foi bem mais tranquilo ver que tinham poucas pessoas também, talvez por causa do horário que eu escolhi, que não é o horário de preferência maior das pessoas, né, apesar de ser final de semana. E agora sobre o filme, eu sei que tu gosta muito do livro Duna e eu tenho certeza que tu já leu ele inteirinho, e eu quero saber de ti, Luiz, o que tu achou do filme do Denis Villeneuve como adaptação da obra do Frank Herbert? Ele foi no meu top 1 melhores adaptações de livros. Ano passado eu comecei a ler os livros, é uma série de 6 livros. Comecei a ler o livro ano passado, e eu sinto que eu fiz uma boa aposta em confiar nele para adaptar o livro. Ele fez tudo que ele tirou foi porque era preciso, e o que estava no filme é o que está no livro. Ele não retalhou nada, é confiável a versão que as pessoas estão vendo na telinha. Então, tudo que ele fez foi incrível, assim. As adaptações visuais, os efeitos, o uso da voz que a gente vê no início do filme. No livro não especifica sobre todos aqueles efeitos do tempo parando, e ele fez para dar um foco maior, isso foi muito incrível. A adaptação visual para a computação do Mentat, quando chega a notícia de que o Leto vai ir comandar Duna, e ele se pergunta quanto custa para eles fazer tudo isso, e o homem que está do lado dele fica com a órbita dos olhos branca e dá toda uma série de números. Aquela parte da órbita dos olhos branco é uma coisa que ele fez no filme para que a pessoa entendesse que ele estava calculando. Então, foi uma adaptação muito boa para a compreensão do público. Fora o traje estilador também, que é a roupa que eles usam no deserto, que é uma coisa que o design foi totalmente criado por eles. A única descrição do livro é que deve cobrir todo o corpo e que é muito, muito, muito necessário no deserto. Então, ele criou de uma forma, assim, com uma perfeição que só um fã poderia fazer, e isso é reconhecível. Sim, Luiz, exatamente. E uma coisa que também é interessante para a gente falar para os ouvintes é o contexto também sobre o qual o Villeneuve fez o Duna, né? O Denis Villeneuve é um diretor franco-canadense, e em 2017 ele lançou nos cinemas o filme Blade Runner 2049, que é uma espécie de continuação ali e retorno também da franquia iniciada pelo Ridley Scott em 1982 com Blade Runner, o Caçador de Androides. E nesse filme ele não teve uma resposta muito boa nas bilheterias, e isso fez com que a própria forma como ele fizesse Duna também tivesse uma obrigação comercial, digamos assim, com os estúdios, de dar algum resultado em audiência e também nas bilheterias. Muito porque nos Estados Unidos, Duna foi lançado tanto nos cinemas quanto também na plataforma de streaming da Warner, o HBO Max, e teve bons números.
A estreia de Duna, entre sexta e domingo, né, o final de semana de estreia, rendeu 41 milhões de bilheteria para o filme, e no HBO Max o filme foi assistido pelo menos 1.900.000 vezes. Isso é um número bem expressivo e que ajudou, inclusive, para a notícia que a gente teve recente, de que a Legendary confirmou a parte 2 de Duna, né? Até porque a gente sabe que o final do filme fica ali uma mensagem subentendida de que tudo que nós acabamos de assistir, na verdade, era uma grande introdução para esse universo e que a história do Paul Atreides, né, interpretado pelo Timothée Chalamet, a recém ia começar, né? Então, até gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, Luiz, porque o filme, na verdade, ele é metade do livro, né? Metade da adaptação do livro. Esse é apenas o início do início. Nessa primeira parte, o Paul, ele é um adolescente, ele tem 15, 16 anos, ele ainda está aprendendo a conviver com aquilo que a gente pode chamar de um dom, de uma mágica dele, e ele ainda está aprendendo a lidar com aquilo e a conhecer, principalmente conhecer o seu lugar. Na segunda parte, a gente vai ter um Paul mais maduro. Ele vai estar totalmente ciente dessa habilidade dele, que é uma habilidade presciente, que a gente vê nos livros, que é, digamos, ele prevê o futuro. Então, ele vai estar totalmente ciente disso, ele vai ser um framing totalmente... ele vai estar totalmente dentro da cultura framing, então as pessoas vão confiar nele ali dentro, porque no primeiro filme a gente já pode ver que os framings, eles têm um pé atrás com quem vem de fora, não é assim, chegar entrando ali na cultura deles e no set deles. Então a gente vai ter novos personagens. Nesse primeiro filme ficou pontas soltas, personagens que apareceram nesse primeiro filme, e no final toda aquela confusão de ataque, e a gente não sabe onde é que eles foram parar. E na segunda parte a gente vai saber onde eles foram parar e o que aconteceu com eles. Exatamente, Luiz. E agora vai ficar tudo para a parte 2. A gente vai ter que esperar até 2023 para assistir o segundo filme de Duna, né? Sim, e assim, eu espero que até lá o pessoal mantenha a animação, porque o Denis Villeneuve, ele já falou em entrevistas que o sonho dele é fazer 3 filmes de Duna, né? Então, que continua essa empolgação para a gente garantir um terceiro filme. E para quem se sentir confortável, né, de ir aos cinemas, Duna segue em cartaz nos cinemas brasileiros. E agora, para a gente finalizar assim, essa conversa bem breve sobre o filme que estreou na semana passada, Luiz, eu quero saber de ti, que nota que tu dá para Duna, de 1 a 10? 9. 9, mesma nota que eu dei também. Exatamente. Inclusive, para quem quiser conferir em matinecinetv.com.br, lá está a minha crítica de Duna, onde está a nota 9 e o porquê que eu dei essa nota, justamente. Muito obrigado, então, Luiz. Vamos seguir aqui com a parte final do Notícias Uniriter. Então, agora vamos ver os destaques dos lançamentos do streaming. Mariana Silva está conosco. Pessoal do estúdio. Bom dia, Mariana. Quais os destaques aí, lançamentos do streaming na semana, para quem quer curtir o feriadão assistindo filmes ou séries em casa? A Netflix lançou vários títulos nesse mês de outubro, né? Um dos lançamentos previstos, que é no dia 29 de outubro, que é a série Colin Preto e Branco, ela é baseada em uma história real do jogador de futebol americano Colin Kaepernick. Por causa dos 23 títulos, pelos 23 títulos entre os filmes, né? Séries, documentários, enfim, eles vão estar nesse mês na plataforma do streaming. Alguns lançamentos eles também dizem respeito às novas temporadas de seriados. Alguns lançamentos também vão ser de séries brasileiras. Um dos nomes mais cotados é Sintonia, e que chega na segunda temporada, porque é uma série que já lançou, né? Então vai ter uma segunda temporada aí. Com mais informações de séries e lançamentos, Mariana Kim. Perfeito, Mariana, muito obrigado. Eu até vou dar 2 dicas aqui também que entraram no catálogo do HBO Max, que são as séries House e Shameless, ambas completas, né, para quem quiser fazer a maratona no final de semana. E agora, para a gente encaminhar de fato para o fim, o Notícias Uniriter primeira edição, eu trago novamente a Kézia Vidal ao estúdio, que vai trazer uma notícia bem importante sobre a inclusão de habitantes senegaleses.
A Rede de Saúde de Porto Alegre terá o auxílio de mediadores interculturais haitianos e senegaleses no atendimento de imigrantes. A iniciativa é inédita e foi lançada nesta quarta-feira, dia 27, com o primeiro atendimento na Unidade de Saúde Coab Cavalhada, na Rua Paulo Maciel, número 220. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde com o projeto é facilitar o acesso às unidades de saúde e demais serviços, reduzindo a barreira linguística e cultural. Com as últimas notícias sobre saúde, Kézia Vidal. Muito obrigado, Kézia. Agora podemos sim nos encaminhar para o fim do Notícias Uniriter. São 11 horas e 53 minutos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tatiane? Muito obrigada, Matheus. Foi bacana esse programa, bem descontraído e cheio de notícias. Perfeito. Notícias Uniriter, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição do programa dos alunos do Estúdio de Rádio acontecerá hoje à noite, por volta das 9 horas da noite. Um abraço e um bom dia a todos.